João aplicou uma quantia no Banco X de R$ 1.300 por T meses, a uma taxa de 5% ao mês em juros simples. Ao final desses T meses de aplicação, ele retirou o montante de R$ 1.755. Se ele tivesse aplicado essa quantia de R$ 1.300 no Banco Y, a uma taxa de 6% ao mês em juros simples, teria retirado ao final de T meses o montante de esse capital de R$ 1.300, aplicados por T meses a uma taxa mensal de juros simples de 5%, gera um montante de 1.755. Para a gente determinar os juros obtidos durante esse período, basta calcular a diferença entre o montante e o capital. Portanto, os juros serão de R$ 455. Precisamos então determinar que período é esse. T meses corresponde a exatos quantos meses? Né? Então é só utilizar a relação de juros simples que nós já conhecemos. Daí, juros é capital vezes taxa vezes tempo. Os juros de 455 é igual ao capital de 1.300 multiplicado pela taxa de 5%, então vou escrever de 5 centésimos, por um tempo t. Vamos fazer as continhas aí bem direitinho e a gente vai perceber que esse tempo t é igual a 7 meses. Muito bem, sabendo que no Banco X esse valor, durante esse capital de R$ 1.300 durante 7 meses, tem um rendimento de R$ 455, se a aplicação tivesse sido feita no Banco Y, no mesmo período de T meses, que nós já sabemos que isso aqui são 7 meses, só que agora há uma taxa de 6% ao mês. Qual seria então o montante obtido ao final desse período? Veja, juros é capital vezes taxa vezes tempo. Os juros aqui, capital de 1.300, vezes a taxa de 6%, ou 6 centésimos, vezes um período de 7 meses. Isso aqui vai dar um juros de R$ 546. Muito bem. Nós sabemos que o montante é a soma entre o capital e os juros. Logo, o montante, que é o capital mais os juros, serão R$ 1.300 mais R$ 546, o que vai gerar um montante de R$ 1.846. O gabarito é a letra B. Há um ano, Bruno comprou uma casa por R$ 50 mil. Para isso, tomou emprestados R$ 10 mil de Edson e R$ 10 mil de Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro após um ano, acrescidos de 5% e 4% de juros, respectivamente. A casa valorizou 3% durante esse período de um ano. Sabendo-se que Bruno vendeu a casa hoje e pagou o combinado a Edson e Carlos, o seu lucro foi de... Nós sabemos que a casa custou R$ 50 mil para Bruno. Se ele pediu R$ 10 mil emprestados a Carlos e 10 mil emprestados a Edson, significa dizer que desses 50 mil, Bruno tinha quanto? Muito bem, Bruno tinha 30 mil, Edson emprestou 10 mil e Carlos também emprestou os outros 10 mil. Para a gente determinar o valor de revenda da casa, é importante lembrar que ela valorizou 3% nesse período de um ano. Se valorizou 3%, então o fator multiplicativo vai partir de 103%, que é 1,03. Então, o valor de revenda da casa vai ser 1,03 vezes os 50 mil reais, o que corresponde a exatos R$ 51.500. Agora nós precisamos determinar quanto é que Bruno precisa pagar a Carlos e a Edson. Olha, se para pagar a dívida de Edson foi dito que após um ano ele pagaria 5%, então pagar 5% a mais é aumentar 5%, o que vai gerar um fator multiplicativo que decorre de 105%. 105% gera um fator multiplicativo de 1,5%.
Então, a gente vai ter que a dívida de Edson é 1,05 vezes 10 mil reais. Isso aqui resulta em 10.500 reais. Ok? Da mesma forma, se para quitar a dívida com o Carlos, o combinado era juros calculados a partir de uma taxa anual de 4%, então um acréscimo de 4% vai dar 104%, que gera um fator multiplicativo de 1,04. Então, 1,04 vezes 10 mil reais, que é a dívida contraída, né, o capital. Isso aqui vai dar um total de 10.400 reais. Gente, se Bruno vendeu a casa, pagou a Carlos, pagou a Edson, quanto é que ele lucrou nesse um ano com essa negociação dessa casa? É importante a gente observar que a dívida dele com os amigos, estou supondo que são amigos, é de 20.900 reais. Como é que a gente vai saber de quanto foi o lucro dele nessa negociação? Assim, o valor da venda da casa, R$ 51.500, menos a dívida que ele pagou a Carlos e a Edson, R$ 20.900, menos o valor que ele tinha inicialmente, né? Inicialmente ele tinha 30 mil reais. Calculando aqui, ó, 51.500 menos 20.900 menos 30 mil, o que sobrou para Bruno, né, que é o dono da casa, foram exatos 600 reais. O gabarito é a letra C. Esse capital de R$ foi investido a juros compostos de 10% ao mês e gerou em 3 meses um montante de R$ 53.240. Calcule o valor em reais do capital inicial C. Seja na modalidade de juros simples ou de juros compostos, é importante a gente observar se a taxa e o tempo estão indicando o mesmo período. Nós temos uma taxa mensal num período mensal. Então, basta a gente utilizar essas informações na relação estabelecida para o cálculo de juros compostos. O montante de R$ 53.240 é igual ao capital 1 mais essa taxa aí de 10% a gente representa na forma decimal, que seria 0,1 ou 0,10 elevado a um tempo 3. Então, R$ 53.240 é igual ao capital 1,1 ao cubo. Só conta, R$ 53.240 é igual ao capital que multiplica 1,331. Para a gente determinar esse capital, é só pegar esse número aqui e passar para o primeiro membro dividindo. Então, o capital vai ser 53.240 dividido por 1,331, o que vai dar um valor final de R$ 40.000. Patrícia aplicou no investimento bancário determinado capital que, no regime de juro composto, durante 1 ano e 6 meses, a taxa de 8% ao mês, gerou um juro de R$ 11.960. Qual é o capital aplicado por ela nesse investimento? Nunca é demais enfatizar, independente da modalidade, ser juro simples ou juro composto, a gente precisa analisar se a taxa e o tempo estão indicando o mesmo período. Aqui a gente está vendo que a taxa está mensal e o tempo está, parte dele, medido em ano. Então, 1 ano e 6 meses a gente pode converter para 18 meses. Sendo assim, sabendo que a relação de juros compostos se dá por montante igual ao capital que multiplica a 1 mais a taxa elevada a um tempo t, é só substituir os valores. Mas observe, quem é o montante? Montante é o capital mais os juros, que vai ser o capital 1 mais i elevado a t. Nesse caso, a gente conhece os juros, não é isso? Que são R$ 11.900. É só substituir.
capital mais R$11.960 é igual ao capital vezes 1 mais 0,08. Isso aqui vai ficar sendo 1,08 elevado a esse período de 18 meses. Já imaginou o que é você ter que calcular isso daqui? Por isso que lá no texto tem a indicação para a gente utilizar essa potência aqui como aproximadamente 3,99. Capital mais 11.960 é igual a capital vezes 3,99. Separa os termos. Nós vamos ter 2,99 vezes C, que é igual a R$11.960. Esse 2,99 passa dividindo, né? E aí nós vamos ter um capital de R$4.000. O gabarito é a letra B. Um capital aplicado a juros compostos a uma certa taxa anual de juros dobra a cada 7 anos. Se hoje o montante é de R$250.000, o capital aplicado a 28 anos é um valor cuja soma dos algarismos vale. Nós não sabemos ainda qual é o valor do capital aplicado. Nós sabemos que a cada 7 anos esse valor dobra. Então, se no início esse capital foi de X reais, 7 anos após ele dobrou, então passou a 2x reais. 14 anos após, ou seja, mais 7 anos, dobrou novamente, 4x reais. Após 21 anos, 7 anos a mais, dobrou outra vez, 8x reais. Mais 7 anos, ou seja, 28 anos após aquele investimento inicial, o valor dobrou de novo. Então, 16x reais. E esse valor após 28 anos, esse após 28 anos do início é hoje. E hoje a gente sabe que tem R$250.000. Assim, 16x vai ser igual a 250. Bora escrever. 16x é igual a 250.000, ou seja, x é igual a 250.000 dividido por 16. X é igual a 15.625. Só que a banca elaboradora pede a soma desses algarismos. Logo, 1 mais 5 mais 6 mais 2 mais 5 é igual a 19. E o gabarito é a letra C. Olha só, no início de tudo, o que a gente tinha aqui era 15.600. Estou aqui, hein? Olha só, no início de tudo, o valor que tinha investido era R$15.625. E a cada 7 anos esse valor foi dobrando até que chegou aos R$250.000, beleza?